Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marca 10 horas da manhã. Muito bom dia. Obrigado a você que segue na sintonia da Bandeirantes Campinas. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. O Manhã Bandeirantes está chegando depois do Jornal Gente, que amanhã retorna a nossa programação às 8 horas, colado com o Primeira Hora na programação da RB e com transmissão simultânea na Band News TV. Você, a partir de agora, vai saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, destaques do nosso interior de São Paulo e o noticiário nacional e internacional com equipes do Grupo Bandeirantes de Comunicação espalhadas por todos os cantos do país. A nossa programação você ouve pelo FM 85.7 na faixa estendida do seu dial e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube na transmissão iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Esse é o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, em que você pode conferir um pouco de como é o dia a dia do rádio em Campinas e ainda participar dos sorteios também nas transmissões de Carlos Batista com o Campeonato Brasileiro da Série B, com o Campeonato Brasileiro da Série C. Se você ainda não está inscrito, se inscreva gratuitamente e faça parte dessa comunidade a caminho dos 65 mil amigos. E assim você vai receber em tempo real a notificação na palma da sua mão sempre que um novo programa se iniciar aqui direto dos nossos estúdios. De onde falamos com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, com o Edson Freitas na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Muitos assuntos para tratarmos nesta quinta-feira, então, sem tempo a perder e convidando você a participar do nosso Manhã Bandeirantes pelo 19971021493, 19971021493. Você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio ou, se preferir, pode escrever no nosso chat ao vivo também para fazer parte dessa edição do Manhã Bandeirantes no nosso canal do YouTube. As estradas que cortam o nosso interior paulista têm ocorrências registradas nesta manhã e sinalização de trânsito em outros pontos também para quem está vindo para Campinas. Vamos começar falando por esse trânsito. Se você está em Americana, Sumaré e vier para Campinas, priorize a rodovia dos Bandeirantes, porque a rodovia Anhanguera apresenta neste momento uma lentidão do quilômetro 110 ao quilômetro 102. A concessionária que administra o trecho sinaliza para a ATESP que o motivo dessa lentidão é excesso de veículos, do quilômetro 110 ao quilômetro 102, tanto na pista expressa quanto na pista local da rodovia Anhanguera. Ainda pela Anhanguera, o motorista também enfrenta a lentidão na entrada de São Paulo do quilômetro 15 ao quilômetro 11, como reflexo do congestionamento nas marginais. A rodovia dos Bandeirantes teve um acidente na madrugada que ainda tem reflexos nesta manhã às 10 horas e 4 minutos. No trecho que passa por Jundiaí da rodovia dos Bandeirantes, pelo quilômetro 59, sentido São Paulo, nesta madrugada, um caminhão que transportava piso tombou nesse trecho. É uma carreta Volvo, trafegava pela faixa 4, uma das mais próximas ao acostamento, quando perdeu o controle da direção e tombou no gramado lateral. Tombou ali já próximo ao acostamento. A quilometragem exata é o km 59. A equipe da Polícia Militar Rodoviária, juntamente com a equipe da concessionária, estão neste momento aguardando um reboque especial para conseguir retirar esse caminhão e o transbordo, que é de responsabilidade da empresa que fazia o transporte, para retirar a carga de piso que também ficou espalhada em boa parte do acostamento. O piso da rodovia já foi tirado, mas o caminhão ainda está no gramado, ainda tem muito piso pelo local. Isso, claro, exige uma atenção do motorista que passa pelo ponto. Não está sinalizada lentidão no trecho, mas a qualquer momento esse guincho pode chegar, esse trabalho pode ser feito para a remoção do material. Então, se for passar pela rodovia dos Bandeirantes para São Paulo,
Muita atenção a esse ponto. Então, sugestão deste apresentador. Está vindo para Campinas, priorize a rodovia dos Bandeirantes. Está saindo de Campinas para ir para São Paulo, priorize a rodovia Anhanguera. Pelo menos nesse trecho que passa por Jundiaí, depois tem já em Jundiaí aquela ligação da Anhanguera para você seguir viagem pela Bandeirantes, em que o motorista só vai enfrentar lentidão na chegada a São Paulo, aí é inevitável trânsito no acesso à marginal do Rio Tietê. Informação também para o motorista. Olha, falando de rodovia Anhanguera, teve um acidente registrado com vítima em estado leve de um utilitário na passagem por Cajamar. É no quilômetro 43 da rodovia Anhanguera. Deixa eu ver o sentido. É sentido interior. Então, não afeta quem está indo para São Paulo neste momento, mas sim quem está saindo da capital e vindo para a nossa região. Uma carreta passava pelo local, mas o que aconteceu ali foi o seguinte. O colaborador da concessionária estava fazendo um registro de sinalização de obra no quilômetro 43. E no momento em que ele estava fazendo esse trabalho, o veículo estava com a seta sinalizadora. Um ônibus invadiu o acostamento para embarque de um passageiro e atingiu a lateral desse veículo da concessionária. O choque resultou em danos no para-choque, no para-lama, mas felizmente o colaborador não estava naquele momento no veículo, tinha um outro trabalhador que estava no carro, então um desceu para fazer a fotografia, o segundo colega estava no veículo, o ônibus atingiu em cheio esse carro, quem estava no carro não foi impactado, felizmente apenas ferimentos considerados leves, quem estava fora do veículo não foi atingido, e quem dentro do ônibus acordou no susto também não está com nenhum tipo de ferimento. O que aconteceu com o ônibus? O cara foi embora. O motorista seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Então a gente está com a informação de que não há nenhum ferido no ônibus, claro, supondo que nada de mais grave aconteceu na informação do Centro de Controle Multimodal da ATESP, porque o motorista simplesmente bateu no carro da concessionária e seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Aqui pela região de Campinas, no trânsito urbano nosso de cada dia, uma árvore de grande porte caiu na cidade de Campinas na noite de ontem, bloqueando um trecho da Avenida Independência no Jardim América. A árvore ficava dentro de uma escola estadual, olha que perigo. A escola estadual Professora Maria Alice Colevati Rodrigues. Ninguém se feriu, até pelo horário em que o acidente aconteceu, mas os galhos danificaram o muro da escola, atingindo um poste de energia elétrica. Não houve danos à estrutura escolar, as aulas hoje estão acontecendo normalmente, porém, a CPFL está no local. O incidente causou falta de energia na escola durante a madrugada, foi restabelecido antes do horário escolar. A INDEC já removeu a árvore do trecho, a faixa da direita ainda tem uma interdição parcial para o trabalho a ser realizado no muro, também pela equipe da CPFL, e os reparos estão acontecendo na manhã desta quinta-feira. Então, reforçando, a queda desta árvore, que interdita parcialmente um trecho da Avenida Independência, no Jardim América, em Campinas, derrubou o muro e acabou com a energia elétrica na madrugada na Escola Estadual Professora Maria Alice Colevati Rodrigues. E olha que ontem nem ventou tanto, hein? O alerta para vendavais é a partir de hoje. Ou seja, por que essa árvore não estava com a manutenção em dia, hein? A prefeitura informou que o setor responsável analisa a poda na região e vai entender se há algum protocolo aberto que não foi atendido ou se havia alguma sinalização de que essa árvore pudesse estar doente antes da queda registrada, que felizmente não terminou em acidente. Lembrando que Campinas está realizando já desde o ano passado uma espécie de censo nas árvores para que haja um mapeamento completo daquelas que estão com risco de queda, com galhos que já são considerados podres, e tem árvore dentro de escola. Isso tem que ser prioridade, isso tem que ser tratado como primeiro ponto para
a proteção das crianças, dos funcionários e também de quem passa pela rua, de quem caminha pela calçada. Imagina se tivesse sido em horário escolar. Imagina se tivesse sido essa queda em horário de pico. Pais estacionando, peruas escolares. Olha, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Para quem utiliza o transporte público aqui em Campinas, tem novidade que vai entrar em vigor em breve, mas que você já pode ficar atento, ficar atenta. O atendimento de 11 linhas municipais que circulam nos eixos da SP-101, a rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, conhecida como Campinas Montemó, na Vila Padre Anchieta e no Parque São Jorge, vão ter alterações na Lix da Cunha e no acesso à região central. A partir da próxima sexta, não amanhã, a outra sexta-feira, a gente já vai te adiantando para você se organizar, mas claro que a gente vai lembrar do assunto também na semana que vem. As mudanças nas atuais paradas realizadas nas estações de transferência vão acontecer na transição na estação da Anhanguera, Balão do Tavares e Alberto Sarmento. As três ficam na Avenida Lix da Cunha, conhecida aqui em Campinas como Suleste. São 52 novos veículos já em operação em linhas municipais, dentro desse novo programa de padronização dos ônibus incorporados à frota, ainda de responsabilidade das empresas anteriores. Apesar da licitação ter acontecido, não há ainda uma definição sobre quando as novas empresas vão passar a operar o ônibus municipal aqui na cidade de Campinas. E para essa quinta-feira, uma outra informação para quem circula pela cidade. Vale para pedestres, vale para motoristas. Se você circula pela região da Avenida das Andorinhas, tem uma mudança hoje que é a seguinte: um novo semáforo voltado à travessia mais segura de pedestres, próximo à Rua Floresta e aos condomínios residenciais José Eusébio Cabral e Parque Ecológico, região leste de Campinas, Jardim das Andorinhas. São equipamentos com botoneiras ligados agora há pouco, às 10 horas da manhã, e para atravessar em segurança, o pedestre deve acionar a botoneira e aguardar a fase verde. Essa nova semaforização organiza os fluxos viários, segundo a Prefeitura, minimizando conflitos de tráfego entre pedestres que faziam a travessia e os condutores que circulam nos dois sentidos da Avenida das Andorinhas, vindo do Jardim Itatiaia em direção à região do Gramado, ou no sentido contrário para acessar a Avenida Itatiaia. A região recebe travessias regulares de moradores que acessam os condomínios e também a circulação de linhas municipais. Por ali passam as linhas 345, que faz Jardim Carlos Lourenço, Cidade Judiciária, a linha 346, que atende o Jardim Carlos Lourenço, e a linha 366, que circula pela região da Vila Orozimbo Maia. Há um investimento para a implantação semafórica. E essa nova tecnologia, esse semáforo com botoneira, custou para a Indec R$ 176.300. Também foram feitas novas pinturas de sinalização, placas foram incluídas ali no local e há um trabalho a ser realizado ainda com agentes de trânsito para informar as pessoas que estão por ali circulando e que vão, claro, ter essa novidade na travessia já valendo nesta quinta-feira, já valendo às 10h14 da manhã. A gente segue com o nosso noticiário e já que falamos aqui de trânsito, falamos de rodovias, essa é uma história que mostra um pouco o quanto a gente parece que vive numa sociedade cada vez mais intolerante e com dificuldade de diálogo. Foi preso ontem um homem, morador do Swiss Park, condomínio aqui em Campinas, de classe média alta, classe de alto padrão, né? Condomínio de alto padrão aqui da cidade. Ele é funcionário da Apple e ele é CAC, caçador, colecionador esportivo, atirador esportivo, colecionador ou caçador são as atividades que permitem alguém ter a posse de arma de fogo. Ele estava dirigindo aqui pela rodovia Anhanguera, próximo justamente ao Swiss Park, quando à frente do carro dele estava um motorista de transporte por aplicativo. A Anhanguera tem como limite de velocidade 100 km por hora. O motorista estava um pouco mais lento na faixa da esquerda. Ele, irritado, atrás, colou o tempo todo no veículo, deu sinal e o motorista não saiu da frente. Pois bem,
Ele faz o corte para a faixa da direita, volta dando uma fechada no motorista na faixa da esquerda, depois ele sai novamente para a faixa da direita e quando o motorista por aplicativo o ultrapassa, ele atira 3 vezes no carro desse motorista por aplicativo, desse Uber. Ele agora passa a ser investigado por perseguir a vítima, atirar contra esse motorista e vai responder por tentativa de homicídio. Felizmente, os tiros acertaram apenas a lataria do automóvel. Não atingiram o motorista e mais ninguém que passava pela rodovia Anhanguera. A repórter Lucimeire Ramalho preparou um material, conversou com o delegado que abriu o inquérito dessa investigação lá em Americana, porque o motorista do Uber é de Americana, mas o caso é investigado em Campinas e a Lucimeire explica mais detalhes, inclusive do armamento encontrado na casa dele a hora que a polícia chegou. Lucimeire. Gustavo Henrique Ardito, de 46 anos, foi preso na casa dele, em um condomínio de alto padrão em Campinas. Ele foi trazido para o 4º Distrito Policial de Americana, onde o boletim de ocorrência foi registrado pelo motorista de aplicativo na última sexta-feira. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os disparos aconteceram depois de uma discussão de trânsito entre os dois. A vítima afirma que foram desferidos 5 disparos de arma de fogo, dos quais 3 foram prontamente identificados pela Polícia Civil e pela Polícia Científica no momento da perícia. As imagens gravadas pelas câmeras instaladas no carro do motorista por aplicativo registraram o desentendimento na rodovia Anhanguera, ainda em Campinas. Aqui, o motorista do carro preto entra na frente do veículo da vítima e permanece por um tempo. Neste outro ângulo, o momento em que ele empunha a arma pela janela do veículo, uma pistola 9mm, e atira. 3 disparos atingiram o carro da vítima. Essas imagens foram primordiais para que a polícia identificasse o suspeito e pedisse autorização da justiça para a prisão temporária. O delegado identificou também que ele é CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador. Com isso, ele pode ter a arma, mas não é autorizado circular com ela com munição, como aconteceu neste caso, e muito menos usar o armamento fora de espaços autorizados, como um clube de tiro, por exemplo. Na casa dele foram encontradas 11 armas, entre revólveres, pistolas e um fuzil calibre 5,56, além de muita munição. Todas estão com o registro em dia, mas foram apreendidas. O regramento jurídico determina que, se houver expedição de mandado de prisão temporária ou preventiva e se houver indiciamento da Polícia Civil, há essa perda da idoneidade moral. Quem irá dar a palavra final se as armas serão perdidas ou se ele tem condições de tê-las restituídas será o juiz natural da causa. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, ele foi preso também em flagrante, já que uma arma foi localizada com munição dentro de um dos carros dele. O caso vai ser investigado como tentativa de homicídio qualificado. O material apreendido na casa do suspeito deve ajudar na elucidação dos fatos e também na continuidade das investigações, que vão ser realizadas pelo 2º Distrito Policial de Campinas. Todo o procedimento será remetido para o 2º Distrito Policial de Campinas, que é a unidade com atribuição investigativa. Entretanto, considerando a gravidade dos fatos, as diligências iniciais foram feitas pelo 4º DP de Americana, em razão da necessidade de uma pronta resposta da Polícia Civil. 10h19, também em Campinas, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher encontrada ontem à tarde na Avenida Aquidabã, na região do bairro Ponte Preta. O corpo da vítima estava sem roupas, com sinais de violência e próximo a um preservativo usado. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi localizada em um talude da via pública próximo ao número 735 na Avenida Aquidabã, no sentido de quem vai para o Hospital Mário Gatti. A vítima estava sem documentos, aparenta ter cerca de 40 anos e tinha ferimentos graves no rosto e no pescoço. As informações iniciais do trabalho pericial realizado por ali apresenta no corpo uma rigidez cadavérica, indicando que a morte já pode ter acontecido há um certo tempo. Durante o trabalho da perícia técnica, os investigadores encontraram um preservativo usado ao lado do corpo. O material foi recolhido para análise laboratorial e pode ajudar a polícia a identificar o autor do crime através de exames de DNA. Até o momento, não há ainda informações sobre a identidade da vítima, nem sobre a autoria do crime.
caso registrado no 1º Distrito Policial de Campinas como homicídio, com uma suspeita também de abuso sexual, e a polícia continua realizando diligências para esclarecer os fatos aqui na cidade. Às 10h20, fechando esse nosso bloco, informações sobre uma descoberta de um jeito diferente de tráfico de drogas aqui na região. Ontem, a polícia, num trabalho conjunto com os Correios, encontrou uma grande carga de drogas, principalmente maconha e um derivado chamado de Dry. Isso no centro de distribuição dos Correios, que fica em Indaiatuba. Uma das formas que os traficantes estavam usando para disfarçar a carga era colocar a maconha dentro de bombons, chocolates, inclusive caros, viu? Mas não é que eles tiravam o chocolate e enchiam de maconha, não. Eles faziam um bombom de maconha com uma casca de chocolate. O Kevin Veloso vai trazer mais informações. Ele conversou com a equipe do BAEP da Polícia Militar e a reportagem está completa para você. A ação contou com o apoio de cães farejadores que indicaram a presença de entorpecente entre as encomendas. Durante a vistoria, os policiais encontraram 8 caixas suspeitas. Dentro delas estavam drogas escondidas de forma estratégica. Em alguns casos, o material foi camuflado em embalagens de alimentos, como chocolates e doces. A tentativa era dificultar a identificação e driblar a fiscalização. Foram localizados aí pelos cães, né? Foi indicado por eles através de odor. 8 caixas. No interior dessas caixas haviam diversos tipos de drogas. E a mais inusitada, que chamou a atenção das equipes, foi a droga que estava envolvida aí numa caixa de bombom. Ao todo, cerca de 4 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Entre eles, maconha, cocaína e o chamado Dry, variação mais potente da maconha. Essa apreensão faz parte da Operação Impacto Vestígio, que mobilizou as forças de segurança em todo o estado de São Paulo. O objetivo é combater o tráfico e o envio de drogas por diferentes caminhos. Apesar da apreensão, ninguém foi preso. O caso agora segue em investigação. 10h23, um rápido intervalo. Na volta, o alerta da Defesa Civil para os ventos fortes que devem atingir a nossa região a partir de hoje. E ainda, o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo cumpre agenda na região de Campinas nesta semana para acompanhar o andamento de algumas obras de infraestrutura. E ele vai conversar conosco para a gente saber como estão, por exemplo, as obras do trem Intercidade, da rodovia SP-332, na Dom Pedro I e outras que também estão acontecendo aqui em Campinas. Um rápido intervalo. Na volta, esses e outros assuntos para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 25 minutos, 10h25. A gente vem falando desde o início da semana, mas chegou aquele momento que a atenção tem que ser redobrada, porque há um alerta de condições para a formação de vendavais em Campinas a partir de hoje. Segundo a Defesa Civil, previsão de chuva, raios, ventos que podem ir de moderados a fortes em alguns momentos
e temporais até o final de semana. Em Jundiaí, pelo menos na madrugada, choveu e choveu forte já. Neste momento, Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, marca em seus termômetros pouco abaixo dos 23 graus, 22,6. A mínima hoje ficou na casa dos 17 graus. Já passou uma rajada de vento hoje, 10h10 da manhã, de 20 km por hora. E agora, ventania em Campinas está na casa dos 13,5 km por hora. A umidade relativa do ar está em 70,5%. E nas últimas 24 horas, caiu uma chuvinha em Campinas. 2,3 milímetros registrados em cerca de 50 minutos de precipitação. Alerta importante, Nath Luquezzi, que a gente reforça aqui no Manhã Bandeirantes para hoje e para os próximos dias. Uma boa quinta-feira para você, Natália. Boa quinta-feira para você, boa quinta-feira para você, ouvinte. Pois é, e para essa quinta-feira, hoje, nós temos sim previsão de chuva durante o período da tarde. As chances são de chuvas pouco volumosas, mas que em alguns pontos podem vir acompanhadas de trovoadas. Essas chuvas elas são decorrentes de uma área de baixa pressão em altitudes mais elevadas, que é o chamado cavado meteorológico. Apesar da previsão de chuva, as temperaturas ainda devem permanecer relativamente altas. Hoje, por exemplo, podemos ter máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar continua baixa ainda no dia de hoje. A mínima vai girar ali em torno de 30% a 35% e momentos de ventos moderados são esperados à tarde. Entre amanhã e o domingo, a aproximação de uma frente fria deve reforçar ainda mais as instabilidades e favorecer mais chuvas na região. Essa frente fria ela deve permanecer estacionária entre o Paraná e São Paulo e dessa forma a região metropolitana de Campinas estará no setor quente, uma pré-frontal. Sendo assim, as temperaturas máximas elas não devem apresentar muita variação nos próximos dias em comparação com os dias anteriores. O que a gente pode sentir, talvez, é uma queda na temperatura ali, na sensação térmica, uma sensação mais amena por conta das chuvas. O ar frio deve influenciar apenas a partir da segunda-feira, quando uma outra frente fria avança pelo oceano. Inclusive, os indicativos para o final de semana é que seja com temperaturas máximas em torno ou acima de 30 graus. Para amanhã, a tendência é ainda de céu nublado. Amanhã, sim, ventos moderados a fortes, com previsão de rajadas de vento de 70 a 90 km por hora. Previsão de chuva a partir da tarde. As maiores chances de chuva, inclusive de forma recorrente, se concentram entre a tarde de sexta-feira e o final da manhã do sábado. Até lá eu sigo atualizando você. Nós também estamos monitorando as condições de tempo que chegam do sul do país. Ainda hoje nós vamos trazer o reflexo desse ciclone que passa pelo sul para a nossa região, os impactos para o interior de São Paulo. Nós vamos trazer as explicações técnicas também por parte do Bruno Baini, que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, daqui a pouquinho aqui na programação do nosso Manhã Bandeirantes. Agora nós vamos falar sobre obras que estão acontecendo aqui no interior de São Paulo. O secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, visita amanhã a nossa região para acompanhar o andamento de algumas dessas obras de infraestrutura voltadas para a mobilidade urbana, para a segurança viária e a capacidade logística do Estado de São Paulo. E antes da visita ao nosso interior paulista, o secretário gentilmente conversa com o nosso ouvinte aqui da Bandeirantes Campinas nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Secretário Rafael Benini, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, Natália, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essas obras tão importantes para a região. Prazer é todo nosso, secretário. Há uma expectativa para a visita do senhor, de sua equipe, para as obras do eixo norte do trem Intercidades. Visita que deve acontecer à frente principal da obra entre Jundiaí e Campinas, que já está concentrada agora em Vinhedo. Como é que está o andamento dessa obra e qual a expectativa que o senhor tem amanhã para essa visita? Olha, Heitor, a gente está acelerando a obra, né? Agora a gente já está com 3 frentes de obra. A gente tem essa frente em Vinhedo, que é a mais avançada, temos uma frente em Campinas e temos outra frente em Louveira, né? Então são obras muito importantes que vão, né? São 2 trilhos que a gente está construindo ao lado do trilho de carga para a movimentação do trem entre Campinas e Jundiaí, com previsão de entrega para 2029.
Aliás, secretário, a linha 7 Rubi, que faz parte desse trajeto, inclusive, que já está terceirizada para a TIC Trens, ela vem recebendo uma série de reclamações. No início da semana, por exemplo, teve uma cena de fumaça que foi avistada por passageiros na estação Baltazar Fidelis. O governo do estado tem acompanhado o trabalho da TIC Trens em relação à linha 7 Rubi, que é a mesma empresa que vai operar o trem Intercidades? Então é uma concessão, né, que engloba o trem Intercidades e a linha 7, e a gente está fiscalizando, né, a linha 7 Rubi, junto com a obra do TIC, né, e assim, a gente teve esse evento, mas não teve nenhum problema de operação, nenhum problema com nenhum dos passageiros, então, e a oferta seguiu normalmente ao longo do dia. O trem Intercidades, ele tem um prazo previsto para a entrega da obra em 2031. Esse prazo está mantido, secretário? Esse prazo está mantido, né? Então a gente tem esse trecho entre Jundiaí e Campinas entregue em 2029 com o TIM, né, o trem parador, e entre Jundiaí e São Paulo a gente entrega em 2031 e daí a gente consegue fazer a viagem entre São Paulo e Campinas em 64 minutos, né? Campinas na Estação Cultural até São Paulo na Barra Funda. A empresa responsável pelo trem vai acompanhar também essa visita junto com o senhor? Vai sinalizar as necessidades mais urgentes da obra no trecho de Vinhedo? Isso, a gente vai acompanhar, né, todo o trabalho que eles estão fazendo, eles vão acompanhar junto com a gente, a equipe deles já está lá acompanhando a obra diariamente, a gente tem também acompanhamento da prefeitura, para ver como as obras estão ocorrendo, necessidade de licenciamento, alguma coisa, né, as obras dentro da cidade, né, lembrando que as estações passam dentro da cidade, então a gente vai ter obras dentro da cidade para melhorar o acesso das estações, a reforma das estações históricas, para aumento de capacidade para as pessoas poderem acessar, estacionamentos, as passagens em nível que existem hoje a gente também vai tirar. Então, assim, é uma obra bastante complexa que a gente vai estar acompanhando sempre que possível. Nós estamos acompanhando também, secretário, a situação em relação a outras linhas que foram concedidas no estado de São Paulo, linha 11 Coral, por exemplo, linha 12, que tiveram as paralisações e a suspensão por 3 meses para a concessão da Trivia Trens. Qual o cuidado que está sendo tomado para que a TIC Trens não apresente as mesmas falhas na hora de operar o trem Intercidades que a concessão pública percebeu e suspendeu por 90 dias nas outras linhas? Não, é exatamente isso, né? Então, a concessão da linha 7 do TIC foi feita antes da linha 11, 12, 13, e a transição foi suave, né? Você vê que a gente não teve problema, a gente tem alguns problemas pontuais, como existe nas outras linhas também, mas a gente tenta evitar isso, acho que através do investimento, né? São linhas antigas, essa linha de Campinas, de Jundiaí e São Paulo, foi construída no século XIX, né? Então a gente precisa fazer bastante investimento de recuperação, via aérea, novos trens, e a gente vai acompanhando isso, e a gente já teve a transição, então eles operam hoje a linha 7, que tem 700 mil passageiros por dia, de forma exemplar, e o TIC, que deve ter 50 mil passageiros por dia, a gente não deve ter problema também. Inclusive porque o investimento novo, uma linha nova, com outro, né? E com isso a gente traz mais inovação, nova sinalização, isso não deve gerar problema na operação do trem Intercidades. Nath Luquez, estamos conversando com o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, que estará na nossa região amanhã, fiscalizando, acompanhando o andamento de obras importantes de infraestrutura e mobilidade aqui da região. Ótimo dia. Agora falando um pouquinho da rodovia Dom Pedro I, que é um dos principais corredores logísticos hoje do estado, como é que a implantação dessa terceira faixa pode contribuir tanto para o transporte de cargas, como também para um aumento na fluidez do trânsito? É isso, né? Acho que quem é de Campinas conhece muito bem a Dom Pedro, né? Dentro de Campinas virou uma avenida, e quando usa para ir para Valinhos, indo no sentido Atibaia, indo em sentido Vale do Paraíba, enfrenta muito trânsito. Então essa terceira faixa que a gente está construindo, né? Começando da Fernão Dias, sentido Campinas, deve favorecer muito o trânsito, aumentar, né, a fluidez, diminuir o número de acidentes e, com isso, aumentar o desenvolvimento desse eixo que é tão importante para a gente, que é a ligação da região metropolitana de Campinas com o Vale do Paraíba. Há também uma fiscalização a ser feita na rodovia Zeferino Vaza, SP-332, que aqui em Campinas a gente conhece como Tapetão. Que obras que estão previstas por lá, secretário? Então, né, ali, na verdade, a gente está mais para o tapetinho, né, que é logo depois de Barão Geraldo. A gente tem as obras, né, de marginais, a gente tem viadutos, tem pontes novas, tudo para melhorar a fluidez do tráfego, né? Então a gente vai aumentar a capacidade da rodovia e com isso melhorar a fluidez de um lugar que tem tráfego pesado,
né? Campinas cresceu muito para aquela região, Paulínia também, Cosmópolis. A gente tem a Replan lá, que é a maior refinaria do Brasil, e isso causou, né, está causando problema de trânsito. Esse aumento de capacidade que a gente está fazendo lá vai melhorar o fluxo, reduzir o número de acidentes. E não é só isso, né? Depois a gente já está planejando até um futuro, um contorno norte de Campinas, né? A extensão da Magalhães Teixeira, para que a gente consiga desafogar ainda mais tanto a Zeferino Vaz quanto a Dom Pedro. Tem alguns trechos também que nossos ouvintes sempre falam a respeito do retorno da Zeferino Vaz, que são obras que foram realizadas ali, viu, secretário, que alguns acidentes são registrados porque há um retorno ali no quilômetro 112 que somente carros podem passar, mas caminhões, carretas acabam fazendo esse retorno e é uma sinalização que, pelo jeito, ainda não ficou clara para os motoristas ou não está sendo cumprida à risca. Claro que isso tudo vai ser passado também a respeito das obras necessárias na Zeferino Vaz, né, secretário? Acho que sim, né? Isso, acho que a gente tem ali a necessidade de construção de novos dispositivos de retorno ali na entrada de Paulínia, né, para melhorar o acesso aos bairros ali, e isso a gente vai ser discutido durante essa visita técnica, até para ver pessoalmente, né, a gente já está fazendo projetos para a região para tentar melhorar essa condição lá. Secretário, existe alguma preocupação? Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade. Existe alguma preocupação com os impactos ambientais que esses grandes projetos geram e o que é feito para mitigar esses problemas também ambientais que podem ser gerados durante essas obras? Então, a gente pensando aqui no trem intercidades, né? O trem intercidades é um trem movido a energia elétrica, então, assim, ele vai, né, capturar, vai reduzir a emissão de carbonos, né? A gente está esperando aí entre Campinas e São Paulo 50 mil passageiros, entre Jundiaí e São Paulo 100 mil passageiros. Então imagina quantos carros, ônibus que a gente vai acabar tirando da rodovia, reduzindo a emissão de gás carbono. Fora isso, né, dentro do licenciamento, né, tudo que a gente faz passa por licenciamento ambiental, e isso a gente tem que fazer investimentos, né, para reduzir o impacto do que a gente faz. Então a gente está falando aí que geralmente entre 3% e 4% do valor das obras a gente usa para diminuir o impacto ambiental. Então, no TIC, que é uma obra de 14 bilhões, a gente está falando aí de centenas de milhões de reais para reduzir esse impacto, que é uma preocupação bastante nossa. Mas essa mudança de modal, né, para o modal ferroviário tem um impacto muito grande de redução de emissão de gás carbônico. E também, quando você aumenta a capacidade de ferrovia, você diminui aquele pare-anda, que também aumenta o consumo de combustível e também acaba aumentando a emissão, né? Então, assim, acho que são obras que, ao aumentar a fluidez, a gente consegue diminuir o impacto ambiental. Nós estamos conversando com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, que tem visita técnica na região de Campinas amanhã para acompanhar algumas obras de infraestrutura ligadas à mobilidade urbana, à capacidade de logística do Estado de São Paulo. E há também na sua agenda, secretário, expectativa de visitas em obras na rodovia Santos Dumont. O que está sendo programado, o que já está sendo feito na Santos Dumont? Importante ligação de Campinas a Indaiatuba, Salto, Itu e outros municípios. Eu acho que, né, a Santos Dumont estava com um pavimento bem degradado, né? Então estava com algum problema, buraco, essas coisas. E a gente conseguiu agora, né, começar essa obra que é importante, né, de revitalização da Santos Dumont, de recapeamento dela inteira, né, um recapeamento que a gente está fazendo à noite para diminuir o impacto sobre o trânsito. Então a obra vai das 9 da noite até as 5 da manhã, justamente para evitar o impacto. Eu acho que, né, o pessoal de Campinas viu a obra na Bandeirantes, né, em Anguera, que também a gente fez durante as madrugadas para evitar o impacto o máximo possível, e isso vai ajudar, né, a recuperar essa rodovia que é tão importante, que liga Campinas, Viracopos, a Sorocaba, né, passando ali por Indaiatuba, Salto, Itu, né. Além disso, a gente já tem projeto executivo para iniciar a obra, né, no começo do ano que vem, das marginais em Campinas, para tentar aliviar o trânsito ali da Santos Dumont, né, da Anguera até Campinas, da Bandeirantes, entre a Bandeirantes e a Anguera, né, até Campinas. E também a gente está fazendo um projeto executivo para aumentar o número de faixas da Santos Dumont entre a Bandeirantes até Itu, né? Então, assim, acho que são obras também que vão ser muito importantes para desafogar a Santos Dumont, que hoje também tem um fluxo muito pesado. Secretário, me permita aqui uma pergunta importante aqui do nosso ouvinte que está acompanhando essa nossa entrevista, o Edmilson, que nos escreve, final do telefone 9884. Ele pergunta se há algum projeto falando em mobilidade urbana para a região sobre o trevo da Bosch,
que é a rodovia SP-101, que em casos de horário de pico, o trecho de Campinas a Montemor, Campinas a Hortolândia, ele acaba ficando muito travado. Ele falou, eu ouvi algo sobre um projeto para triplicar a via em Hortolândia, no trecho até Campinas. Tem algo programado para a rodovia SP-101, a ligação entre Campinas e Montemor, que leva tanta gente ali da Bosch para Campinas, de Campinas para Hortolândia, secretário? Sim, sim, a gente tem a obra justamente, né, da terceira faixa também. Como a gente está fazendo a terceira faixa na Dom Pedro, a gente vai fazer a terceira faixa ali na SP-101, na Campinas Montemor, né, do trevo da Bosch até a Bandeirantes, para ampliar, né, essa capacidade. A gente também já está para iniciar esse ano a terceira faixa na Magalhães Teixeira, que também é outro local com a região bem pesada. E aí, no trevo da Bosch, lá sentido Hortolândia, sentido Sumaré, né, a gente está com o projeto, né, o contrato de concessão dos ônibus metropolitanos de Campinas está para acabar nos próximos anos, e a gente já está fazendo o projeto para criar o VLT, né, a ligação entre Campinas, Hortolândia, Sumaré até Nova Odessa, através de trilhos, né, usando até o caminho do trilho de carga, né, que é um pedido muito antigo da região. Eles queriam um corredor de ônibus na SP-101, né, na Campinas Montemor. A gente não pode usar a rodovia para isso, mas a ideia então é criar um VLT para tirar, né, esses ônibus da região e melhorar o fluxo da SP-101, que é muito importante, a entrada de Campinas pela trevo da Bosch. Secretário, quando o assunto é acidente, existem estudos sendo feitos, existem estudos que possam vir a estimar a redução de acidentes depois da conclusão dessas intervenções, tanto na Dom Pedro I quanto na Zeferino Vaz? Não, então, a gente, né, em todas as concessões a gente faz estudos, né, então, assim, geralmente quando a gente faz a concessão, aumenta a capacidade, todos os investimentos são feitos, a gente tem uma redução de 80% no número de mortes, né. Mesmo assim, hoje, nas rodovias concedidas, a gente tem mais de 10 mil quilômetros de rodovias concedidas. O ano passado a gente teve mais de 1.000 mortes, a gente está conseguindo reduzir esse número esse ano. 65% das mortes são de pedestres e motocicletas, né? Então a gente está mapeando esses lugares. Então, onde a gente tem morte com pedestre, a gente está criando passarelas, outros tipos de passagens para que evite essas mortes. E nos trechos urbanos, né, a gente vê muito acidente com motocicleta. Então a gente está melhorando a iluminação nos trechos urbanos, melhorando os pontos de vista, avisando os motoristas sobre isso, para que a gente consiga reduzir tanto o número de mortes de pedestres e motocicletas, que hoje representam 65% das nossas mortes. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, que estará amanhã na região metropolitana fazendo visitas a algumas dessas obras que ele sinalizou para o nosso ouvinte e também antecipando alguns dos projetos aqui para a região na mobilidade urbana e na logística, numa região que a gente sabe que é estratégica para a economia do estado de São Paulo e do país. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um ótimo trabalho para o senhor, para a sua equipe. Bem-vindos a Campinas e a região aqui amanhã e que seja muito produtiva essa visita de toda a sua equipe. Obrigado, Heitor. Obrigado, Natália. Foi um prazer falar com vocês, né? E estamos aí para anunciar mais coisas mais para frente. Muito obrigado. E ficaremos sempre atentos, claro, às novidades aqui importantes para a programação das obras que acontecem na região de Campinas e no nosso interior de São Paulo. 10h44, Nath Luquezzi, para a gente fechar esse nosso bloco, antes da gente entrar no noticiário nacional também, a informação que eu prometi anteriormente sobre a situação climática não apenas aqui na região, que já tem o alerta desta quinta-feira para as fortes ventanias, mas também uma preocupação que vem do sul do país. A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para ciclone bomba. Esse alerta é válido tanto para a região sul, sudeste e centro-oeste. Essa chegada do ciclone é esperada para hoje, quinta-feira, e os ventos podem chegar até 100 km por hora, dependendo aí da região. O fenômeno chamado de ciclone bomba, em razão da previsão de grandes impactos em um curto período de tempo, começa a se formar hoje, associado a uma frente fria, o que agrava ainda mais o cenário. A região sul será a mais afetada, com maior destaque para o Rio Grande do Sul, conforme aviso vermelho de grande perigo
emitido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Conforme a previsão, pelo menos até a próxima sexta-feira, a chuva poderá passar de 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 km por hora e queda de granizo em todo o estado gaúcho. Os riscos envolvem alagamentos, danos em edificações, cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, entre outras. Também há chances de tempestade em áreas de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de vendaval no litoral de São Paulo e na região sul. Segundo o órgão, alertas de emergência serão emitidos via Defesa Civil, alerta SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e outros canais de comunicação. A Defesa Civil alerta que poderá ser usado pelos estados como forma de ampliar a proteção das pessoas. O sistema utiliza a rede de telefonia celular para enviar as mensagens de textos e avisos sonoros para celulares em áreas de risco. A ferramenta busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Então, dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas. Nós temos atualizações do meteorologista do CEPAGRE e da Unicamp, Bruno Baini, que traz mais informações sobre esse alerta da Defesa Civil. A situação atmosférica que a gente tem no centro-sul do Brasil, entre hoje e os próximos dias, está muito atrelada com a formação de um ciclone extratropical que já está em processo de desenvolvimento. Aqui são imagens de satélite para amanhã dessa quinta-feira, aqui entre a região de Buenos Aires e Uruguai. E esse ciclone vai se formar aqui então e ele vai migrar em direção ao Oceano Atlântico, aqui já a sudeste do Rio Grande do Sul. Mas como que isso afeta o estado de São Paulo? A gente pode ver aqui nessa outra imagem, isso aqui é dado de modelo, é uma projeção para amanhã de manhã. Então a gente vê que esse ciclone ele já está bem formado aqui, bem desenvolvido, com ventos bem intensos. Uma das características marcantes desse ciclone em particular é a queda de pressão no centro dele. Então isso favorece esses ventos bastante intensos, como vocês conseguem ver aqui nas proximidades do Rio Grande do Sul. Mas no estado de São Paulo, o principal impacto dele vai estar naquilo que a gente chama da condição pré-frontal. Porque à medida que a frente fria associada a esse ciclone avança, ele comprime um pouco a atmosfera aqui no estado de São Paulo, como se a gente pegasse a ponta de uma mangueira e apertasse ela. A gente tem um escoamento alinhado de noroeste para sudeste, e aí esse escoamento ele vai ser comprimido e vai favorecer ventos mais intensos nos próximos dias, com rajadas que podem ser fortes e podem causar alguns transtornos. Além disso, alguma chuva é esperada, principalmente na metade sul do estado, de forma recorrente aí nos próximos dias. Mas a gente ainda vai permanecer no setor quente desse ciclone, dessa frente fria, até o começo da próxima semana, quando a frente fria vai passar aqui pelo litoral do sudeste e a gente vai ter a entrada de uma massa de ar um pouco mais fria. Esse é o Bruno Baini, que é meteorologista do CEPAGRE e da Unicamp, explicando tecnicamente pra gente o alerta que a Defesa Civil Nacional fez para um ciclone bomba com estimativa de grandes impactos. Mas aqui na região você entendeu a situação, a gente tem que ficar atento. Tem uma outra condição para a formação de vendavais, então hoje é dia de evitar estacionar carro embaixo de árvore, dar aquela olhada, aproveitar que não está ventando tanto, como é que está o telhado da sua casa, se tem alguma telha solta, se tem a caixa d'água que de repente já está... Cada vento que passa correndo o risco de cair, é hora de evitar os riscos, se proteger, se abrigar e assim a gente não ter, como na semana passada, 3 mortes que foram registradas aqui no estado, que dessa vez nada de grave aconteça. Às 10h49 nós vamos para um rápido intervalo e na volta a expectativa para o primeiro debate entre os candidatos a governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, Fernando Haddad do PT, frente a frente. Só os dois? Só os dois. A gente vai trazer reportagens sobre a preparação no Grupo Bandeirantes e uma conversa que Walter Sena, nosso gerente de jornalismo, teve com Rodolfo Schneider, o diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, que será o mediador deste debate. A gente vai sentir um pouco mais da expectativa de quem estará lá no momento em que dará o pontapé inicial para as eleições de governador do estado 2026. Manhã Bandeirantes.
O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os apaixonados por morango têm programação especial para este fim de semana. Começa amanhã, sexta-feira, a tradicional festa do Morango de Socorro, aqui no interior de São Paulo, com entrada gratuita e muitas atrações para toda a família. O evento acontece na Praça do Fórum e segue até o dia 16 de agosto, com funcionamento diário das 2 da tarde às 11 da noite. A festa reúne produtores locais, expositores e diversas opções gastronômicas à base do morango. O público poderá encontrar doces, tortas, bolos, fondue, sorvetes, pudins, chocolates, sucos e muitas outras delícias preparadas com a fruta, que é um dos principais símbolos da cidade de Socorro. Além da gastronomia, a programação inclui shows musicais, apresentações culturais, espaço para artesanato e atividades de lazer para as crianças e adultos. A expectativa é receber milhares de visitantes durante os dias de festa. A entrada é de graça e torna o evento uma ótima opção de passeio para quem quer aproveitar o fim de semana com comida boa, música e o clima do interior. Se você gosta de morango e está procurando um passeio diferente, vale a pena colocar a festa na agenda e aproveitar a programação especial preparada para esta edição. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas 53 minutos, 10h53. Vamos falar das eleições. Se tiver aquela trilha que marca as eleições no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando começa a tocar essa trilha, a gente já sabe que tá chegando a hora. E tá mesmo. O primeiro gostinho de que a eleição vem por aí já começa no próximo sábado. Sábado não, domingo. Sábado é a montagem final. Domingo, 8 da noite, na tela da Band, tem o primeiro debate com os candidatos aos governos estaduais. São 13 estados, mais o Distrito Federal, e nós vamos assistir já um pouquinho antes, com a prévia, com aquele esquenta do debate, a chegada dos candidatos que disputaram a eleição em 2022 e que novamente se enfrentam. Tarcísio de Freitas, atual governador do estado, que concorre à reeleição, mantendo na sua chapa o atual vice Felício Ramute, do MDB. Felício que foi vice-governador nos últimos 4 anos e também prefeito de São José dos Campos. Uma coligação que reúne 12 partidos, incluindo o MDB de Felício, o PL, o PSD de Gilberto Kassab, União Brasil e o PP. Contra Fernando Haddad, que tem na sua chapa como vice Márcio França, ex-candidato ao Senado, ele que foi governador num período, né, depois da desistência de Geraldo Alckmin. Desistência não, quando Geraldo abre mão da reta final de mandato para ser candidato a presidente em 2018 e se tornou ministro também no governo Lula. Primeiro-ministro
dos Portos e Aeroportos, uma figura muito ligada à cidade de São Vicente, onde ele foi prefeito em algumas vezes, e também à Baixada Santista como um todo. Depois, ministro da Micro e Pequena Empresa, agora vice na chapa de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. O debate terá apenas os 2 candidatos. A lista de concorrentes inclui ainda Vera Lúcia, do PSTU, Carlos Machado, do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, não confundir com o PCdoB, está afiliado, está junto com o Fernando Haddad, está na mesma coligação. O Carlos Machado é do PCB. A Unidade Popular lançou como candidata a governadora Vivian Mendes e o PCO, o Partido da Causa Operária, lançou Isadora Dias. Como é que funciona a regra de um debate? Por lei, são obrigados a ser chamados para debater os candidatos que estejam em partidos com pelo menos 10 deputados federais eleitos no pleito anterior. Não é o caso do PSTU, do PCB, da Unidade Popular, nem do PCO. Nenhum desses partidos tem qualquer um deles deputados eleitos. Uma outra situação é um candidato de um partido que não tenha o número mínimo de representantes na Câmara estar muito bem pontuado. Caso, por exemplo, de Pablo Marçal na eleição municipal de 2024. Ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, que é um nanico também, candidato num partido de pouca expressão, porém, ele já aparecia nas primeiras pesquisas com 23, 25, 30% das intenções de voto, e faltou muito pouco para ele ir ao segundo turno naquela disputa que tinha Ricardo Nunes, do MDB, contra Guilherme Boulos, do PSOL. Então, como não é o caso de nenhum desses candidatos, o debate de domingo ele vai ser um debate de primeiro turno com cara de debate de segundo turno, porque só teremos os 2 nomes mais fortes nessa disputa. A Adriana Araújo vai trazer um pouco mais da reportagem, da preparação do debate nos estúdios do Grupo Bandeirantes, e na sequência a gente segue falando desse assunto. Adriana? Depois de se enfrentarem nas eleições de 2022, o governador Tarcísio de Freitas e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão estar mais uma vez frente a frente no debate da Band. Eu sou engenheiro, mão na massa, passei minha vida toda trabalhando para fazer infraestrutura, aprendi muito com os mais simples, é pelos mais simples que eu quero trabalhar. Nós temos que mudar o modelo econômico, nós temos que botar o pobre no orçamento, é ele que faz a roda da economia girar. É assim que nós vamos gerar emprego. O confronto entre os candidatos do Republicanos e do PT acontece neste domingo, dia 9, às 8 da noite. Além de São Paulo, a Band organiza debates para governador em outros 12 estados e no Distrito Federal. Já no domingo, dia 23 de agosto, é a vez do debate presidencial na tela da Band, também às 8 da noite. Em caso de um eventual segundo turno, os primeiros confrontos entre os candidatos ao governo e ao Planalto também já estão confirmados na Band. A mais recente pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo foi divulgada no início da semana agora pelo Instituto Vox Brasil. E pelo cenário e pela falta de demais concorrentes, há uma possibilidade e uma tendência disso acontecer, segundo essa pesquisa, de que a eleição termine em apenas um turno, Nath Luquezzi. Tarcísio, então, aparece com 52,9% das intenções de voto logo no primeiro turno. Na segunda posição, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, pontua com 34,3%. Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Carlos Machado tem 1,5% e Vera Lúcia marca 1,3%. Em seguida, aparecem Vivian Mendes pontuando 0,5% e Isadora Dias fica com 0,3%. Blocos nulos e brancos não aparecem. Tem um recorte por grupos demográficos. O atual governador Tarcísio de Freitas tem o melhor desempenho entre os homens, em que ele alcança 57,4% da preferência. Tarcísio também avança entre aqueles que têm maior poder aquisitivo, registrando 59,2% das intenções de voto entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Já Fernando Haddad tem como principal base o eleitorado feminino,
38,9% das mulheres que responderam à pesquisa dizem que vão votar em Haddad, e entre aqueles com menor faixa de renda. No grupo de pessoas que recebem até 2 salários mínimos, Fernando Haddad aparece com 40,4%. Ainda assim está atrás de Tarcísio de Freitas, porque nesse mesmo extrato de quem ganha até 2 salários mínimos, Tarcísio tem vantagem com 47,7%. Há um cenário estimulado de segundo turno, mas os números são muito parecidos. São os dois candidatos, 53,5% para Tarcísio e 35,8% para Fernando Haddad. A nossa equipe está montando todos os detalhes para esse debate e o nosso titular do jornalismo do Grupo Bandeirantes aqui em Campinas, apresentador do Band Cidade e diretor de jornalismo Walter Sena, conversou com Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação e mediador do debate de domingo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Vamos ouvir um pouco mais sobre a expectativa da Band na voz dele, que estará à frente do primeiro debate entre os candidatos a governador. Esse nosso debate no próximo domingo começa às 8, mas a gente começa aí um esquenta a partir de 7h30 da noite. Tem previsão de algo como 2 horas de duração. E depois desse debate, olhando para o estado de São Paulo, a gente também realiza em outros 17 estados do Brasil, mas olhando para o estado de São Paulo, a gente tem um confronto que é basicamente, né, Sena, um segundo turno no primeiro, né? A gente tem Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas se enfrentando como foi há 4 anos no segundo turno. Não temos outros candidatos segundo a legislação eleitoral para participar, o que vai permitir realmente que quem está nos acompanhando possa assistir um debate franco, aberto, em que eles vão poder caminhar, eles vão poder se expor, eles vão ter banco de tempo, eles vão conseguir realmente ter um espaço muito grande para trocar ideias, para trocar propostas, para ter realmente um enfrentamento, vamos dizer assim, de projetos para o estado de São Paulo, e o eleitor vai poder certamente nesse debate começar a entender um pouco melhor o que tem de proposta para 2026 para o estado de São Paulo e começar a decidir seu voto, né? Então 2 horas de debate mais ou menos, e na sequência a gente faz um canal livre, analítico, especial, para que a gente possa falar não só do debate de São Paulo, como também de todos os debates que vão acontecer por todo o Brasil. Rodolfo, os dois candidatos já provaram, né, em outras oportunidades que têm propostas, que eles discutem ali mais temas propositivos do que ataques pessoais. Mas você acredita que com a campanha acirrada como está, mais acirrada do que nunca, eles vão se comportar novamente dessa maneira nesse debate? Olha, Sena, dizer categoricamente é difícil, mas eu acho que pelo perfil dos dois, pelo perfil do Tarcísio e do Fernando Haddad, eu acho que eles vão discordar muito, eu acho que eles talvez sejam até veementes nos argumentos, nas discussões sobre segurança pública, sobre Sabesp. Quando a gente ouve os dois, como a gente faz aqui no Grupo Bandeirantes, e foi assim há 4 anos, eles têm realmente visões diferentes para o Estado, né? Ideias diferentes, propostas diferentes. Isso vai desde concessão, isso vai para a área de energia, isso vai para decisões do Estado de uma forma geral, de concessão de rodovias e tantos outros assuntos, mas eles... quando você chega na questão do respeito ao outro, ou seja, da participação do outro, o momento do outro falar, o momento do outro colocar proposta, ideia, eles sempre se respeitam e eles respeitam o espaço do outro. Até porque, quando você olha um pouco até pelo histórico de debates, aquele candidato que ele é desrespeitoso, que ele é agressivo demais, ofensivo demais, muitas vezes ele pode acabar se dando mal nesse momento. Então eu acho que vai ser algo, vamos dizer assim, contundente nas ideias, mas não desrespeitoso pelo perfil dos dois. Eu acho que a gente vai ter, por exemplo, 2 blocos em que tanto Haddad quanto o Tarcísio, em cada um desses blocos, eles vão ter 20 minutos e eles vão poder controlar esse tempo. A gente já fez isso há 4 anos e deu super certo. Eles têm lá todo um cenário para que eles possam caminhar, que eles possam se desenvolver, que eles possam sair do púlpito e ter um pouco mais de liberdade. Então eles podem falar 2, 3, 5 minutos direto e passar a bola para o outro, eles podem ter momentos de diálogo ali, e eu acho que o papel realmente nosso, o papel de mediação, é ser o menos visível possível, né? Que eles sejam os protagonistas, que a gente tente intervir o menos possível, talvez num momento ou outro ali, se houver
algum excesso, mas esse debate que vocês estão mostrando na imagem há 4 anos, ele inclusive, você vê aí pela postura que, nesse momento eles estão divergindo claramente, em que o Haddad está ali criticando, o Tarcísio responde, mas o próprio Fernando Mitre, que é o pai dos debates, no livro dele sobre debates, ele coloca esse debate como o melhor debate que ele já teve, que ele já participou, que ele já organizou, pelo realmente nível em que os dois puderam se colocar. Então é isso que a gente espera, tanto Haddad quanto Tarcísio já confirmaram a presença no debate da Band, e eu tenho certeza que vai ser um dia, não só com o debate em São Paulo, como por todo o Brasil, de uma largada assim, oficial dos primeiros debates acontecendo em todo o país, da Band mais uma vez dando essa largada, contribuindo como tem que contribuir e fazendo certamente uma noite de um show da democracia aí. E muita gente acredita que o debate de São Paulo vai pautar depois os discursos nos palanques e também no horário eleitoral gratuito, além de influenciar na eleição nacional. Você compartilha dessa opinião, Rodolfo? Acho que sim, Sena. Quando a gente olha para os candidatos de São Paulo, são 2 candidatos absolutamente nacionais, vamos dizer assim, né? Fernando Haddad ficou 4 anos como ministro de Lula, é tido por muitos como o sucessor de Lula para uma eleição daqui a 4 anos. O próprio Lula agora, na convenção que ele realizou, em algum momento ali ele deixou soltar assim que Haddad é realmente tido como um sucessor para ele. E Tarcísio de Freitas é alguém que foi ministro no governo Bolsonaro, participou agora de diversas negociações junto ali à chapa de Flávio Bolsonaro e até mesmo para essa eleição de agora chegou-se a se cogitar a possibilidade, houve movimentos para que ele fosse candidato à presidência da República, isso acabou caindo por terra, mas todo mundo, quando bota esse xadrez para daqui a 4 anos, Tarcísio, 4 anos de governo tentando uma reeleição, o coloca também como um presidenciável para 2030. Então é natural, até pelos embates entre o governo Bolsonaro, o governo Lula e também esse futuro, né, que muitos enxergam para frente como opção para os dois para a presidência da República, que esse debate também tenha muita discussão que vá para o cenário nacional, sobre entendimento de Estado, sobre um pouco a parte meio ideológica. Mas é aguardar para ver, porque obviamente São Paulo precisa ser discutido, é um Estado fundamental, o motor da economia brasileira, mais de 40 milhões de habitantes, problemas, né, questões relevantes a serem debatidas e discutidas. Eles também precisam falar muito de São Paulo e dizer o que eles têm de proposta de ideia para o Estado, né? Ok. Rodolfo, muito obrigado por ter reservado um tempinho para falar com a gente aqui. Um ótimo debate para você no domingo. A gente vai estar, claro, todo ligado aqui, viu? Um forte abraço para você. Valeu, Sena. Obrigado. Um abraço para você aí. Boa cobertura para todos nós no domingo. A gente te chama, te convoca aí para assistir 8 da noite na tela da Band. Convite mais do que aceito. Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo, um dos maiores jornalistas hoje do Brasil, sem dúvida nenhuma, e mediador desse debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Período eleitoral, Nath, falamos sobre a pesquisa a respeito da intenção de voto aqui para o estado de São Paulo, mas existe um outro dado também que mostra que um tema que certamente estará em pauta, puxado principalmente pela ala bolsonarista, é a credibilidade das urnas eletrônicas. E uma boa parte da população comprou a história de que as urnas não são confiáveis. Me traz resultados, por favor, dessa pesquisa, Nath. 35,3% dos entrevistados afirmam confiar muito no sistema e 22,2% confiam pouco. Uma parcela de 24,3% declara não confiar no modelo de votação. A polarização fica mais evidente no cruzamento por intenção de voto. 56,5% dos eleitores de Lula confiam muito nas urnas, contrastando com a base de Flávio Bolsonaro, o grupo no qual 41,6% dizem não confiar no equipamento. Fortes emoções estão por vir nesta eleição 2026. Só uma mensagem aqui, antes da gente entrar também no noticiário brasileiro, no noticiário nacional. Quem escreve pra gente é o André, final do telefone 7954. Ele diz o seguinte: sou contra ter debate apenas com 2 candidatos. Debate, no entendimento dele, tem que ter
todos os candidatos. Outro dia, um ouvinte disse que o povo paulista não sabe votar e não sabe mesmo, só olhar as pesquisas para presidente e governador do estado. Isso mostra que o paulista não sabe votar. Opinião do André, nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes, agradecendo a mensagem que chega aqui também no nosso canal do YouTube. O canal se identifica como VL6815. E aí tá dizendo que todos juntos, Flávio ladrão, vice ladrão, pesquisa mentirosa, Band mente 24 horas, dia e noite. Estamos reproduzindo as pesquisas de opinião, os recortes de como a sociedade responde aos institutos de pesquisa. Um rápido intervalo e na volta o Manhã Bandeirantes traz a repercussão da escolha do deputado federal Alfredo Gaspar, do PL do Alagoas, para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Ele que tem denúncias que estão sendo investigadas contra ele e um jogo político que pode favorecer Arthur Lira, ex-presidente da Câmara Federal, que agora concorre ao Senado contra Renan Calheiros lá no Alagoas. Esses e outros assuntos na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Anvisa fez um importante alerta para a população sobre produtos irregulares que estão sendo vendidos como se fossem medicamentos ou suplementos para emagrecimento e tratamento de doenças. A agência proibiu a fabricação, venda, propaganda e uso de produtos conhecidos como Ozempic Natural, além de outros suplementos que eram divulgados com promessas de emagrecimento, controle de diabetes e outros benefícios sem comprovação científica. Segundo a Anvisa, esses produtos têm origem desconhecida, não possuem registro sanitário e podem representar riscos à saúde. A agência também emitiu um alerta sobre um lote falsificado do medicamento Nebido, utilizado em tratamento com testosterona. O produto falso pode não ter a composição adequada e causar efeitos graves para quem o utilizar. Em caso de suspeita de produto falsificado ou irregular, a recomendação é não utilizar o item e procurar um profissional de saúde ou canais oficiais da Anvisa para fazer a denúncia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11h13. Ontem, no final do nosso Manhã Bandeirantes, nós trouxemos a informação que havia acabado de sair, o anúncio oficial da escolha do nome de vice na chapa de Flávio Bolsonaro, senador e candidato à presidência da República pelo PL. E a escolha foi do deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. Imagino que você, ouvinte, na hora, teve a mesma sensação que nós tivemos aqui no estúdio. A clássica pergunta: quem é? Nath Luquezzi, traz um pouquinho mais sobre o histórico político desse que
pode se tornar o segundo homem mais importante da República Brasileira se eleito na chapa de Flávio Bolsonaro. O parlamentar alagoano, então, ganhou projeção no cenário nacional por sua atuação como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, na qual defendeu a apuração rigorosa de irregularidades no sistema previdenciário. Para a cúpula do Partido Liberal, a atuação de Gaspar na comissão agrega um perfil de fiscalização e combate à corrupção ao projeto do partido. Antes de se filiar ao Partido Liberal e assumir o mandato na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar desenvolveu carreira no Ministério Público do Estado de Alagoas, onde atuou como promotor de justiça e procurador-geral de justiça. No órgão, liderou ações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Sua trajetória no setor elucidou sua nomeação para a Secretaria de Estado da Defesa Social e Ressocialização de Alagoas durante a gestão do ex-governador Renan Filho, atual senador e ex-ministro dos Transportes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No cargo governamental, coordenou as operações das polícias civil e militar no combate à criminalidade violenta do Estado. Após disputar o segundo turno da Prefeitura de Maceió em 2020 e eleger-se deputado federal em 2022, Gaspar despontava como pré-candidato ao Senado Federal pelo Estado de Alagoas. A disputa local previa um pleito acirrado contra Renan Calheiros, do MDB, e o deputado federal Arthur Lira, do PP. Como a eleição para o Senado reserva 2 vagas por estado, a escolha de Gaspar para compor a chapa presidencial do PL retira um dos concorrentes diretos da disputa regional, abrindo caminho para as candidaturas de Calheiros e Lira em Alagoas. Durante a condução da relatoria da CPMI do INSS no Congresso Nacional, o ambiente político registrou fortes embates entre os integrantes do colegiado. Na ocasião, Alfredo Gaspar foi acusado pelo deputado federal Lindenberg Farias, do PT, e pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, de estupro e tentativa de suborno. O parlamentar negou veemente todas as acusações apresentadas pelos colegas de comissão e os trabalhos do colegiado foram encerrados sem a votação ou a apresentação de um relatório final. Bom, assim que o nome de Alfredo Gaspar foi anunciado, vieram à tona essas denúncias e a Procuradoria-Geral da República pediu diligências à Polícia Federal antes de se posicionar sobre um pedido de abertura de inquérito para investigar o deputado e agora candidato a vice Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, por um suposto crime de estupro de vulnerável. O pedido foi recebido pela corporação ontem, momentos depois do anúncio oficial, e a denúncia contra o vice de Flávio foi apresentada, como a Nath destacou, inicialmente pelo deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e pela senadora Soraya Tronic, que agora está no PSB. Na ocasião ela era do Podemos, mas está no PSB do Mato Grosso do Sul, onde ela vai ser candidata também ao Senado Federal. Eles anunciaram a acusação no dia 27 de março, que foi o último dia da CPMI do INSS, em que Gaspar era o relator. A denúncia foi feita à Polícia Federal já na ocasião e a corporação apresentou ao STF um pedido para abrir o inquérito. O caso caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Ele pediu posição da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que até o momento não se manifestou. O procurador-geral Paulo Gonet só deve emitir esse parecer quando tiver algum resultado da Polícia Federal. Já Gilmar Mendes teria indicado a interlocutores que pretende esperar a posição da Procuradoria-Geral da República antes de se manifestar, ou seja, deixa que eu deixo. A denúncia contra o vice, para quem não acompanhou o noticiário nos últimos minutos, nas últimas horas, é a de que Alfredo Gaspar teria se envolvido com uma adolescente de 13 anos em 2018 e a menina ficou grávida. A família teria recebido uma quantia em dinheiro para negar a paternidade dele, Alfredo, e colocar que essa criança seria resultado de um relacionamento consensual com um primo do parlamentar, e não com ele. Ontem o jornal Metrópolis informou que já foram coletadas amostras de DNA, saliva na bochecha do deputado, para que exames fossem feitos, mas eles não foram realizados ainda. A gente não pode esquecer de algo muito importante nesse país. Desde o fim da ditadura militar, 3 vices já assumiram a presidência da República. José Sarney, pela morte de Tancredo Neves, Itamar Franco, pelo impeachment de Fernando Collor, Michel Temer, pelo impeachment de Dilma Rousseff. Vice não é um cargo decorativo.
Vice não é um vaso a ser colocado no gabinete do Palácio do Planalto. Então, se há alguma dúvida, que o próprio Alfredo Gaspar realize o exame de DNA para mostrar que ele não tem nada a ver com a paternidade dessa criança. Não era isso que se cobrava de Guilherme Boulos quando foi acusado pelo então candidato Pablo Marçal de que ele era usuário de drogas? Faz o exame toxicológico. E ficou arrastando a campanha inteira para no último debate na Globo, Boulos apresentar o exame toxicológico e depois o Marçal apresentar um outro falsificado que o levou à inelegibilidade. Pois que se repita isso. Faz o exame e mostra, não tenho nada a ver, página virada. Porque é preciso ter credibilidade para esse cargo. E claro que essa discussão tomou conta de Brasília. O Caian Messina conta pra gente como foram os últimos bastidores para a escolha de um nome que não estava na lista dos preferidos. Flávio deixou claro desde o início que queria uma vice-mulher, mas acabou pegando um homem que está longe de ser alguém moderado nessa chapa eleitoral. Uma escolha que surpreendeu o mundo político. Alfredo Gaspar, deputado do PL de Alagoas, será o vice da chapa de Flávio Bolsonaro à presidência. Foram 3 os motivos principais. Gaspar é nordestino, ligado à segurança pública e foi relator da CPMI do INSS sobre o roubo a aposentados e pensionistas. A intenção é trazer o assunto e, principalmente, as investigações envolvendo Lulinha, o filho do presidente Lula, ao centro da disputa eleitoral. É uma pessoa que eu aprendi a admirar, que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. Alfredo Gaspar tem 56 anos. Estava no primeiro mandato como deputado. Terei lealdade e gratidão. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado. A decisão por uma chapa puro sangue, somente com integrantes do PL, veio após o Centrão fechar as portas para Flávio. A intenção era ter uma vice-mulher, pelo peso do eleitorado feminino. Mas o Progressistas de Tereza Cristina, o Republicanos de Daniela Marques e o Podemos de Renata Abreu preferiram a neutralidade na disputa. A vereadora do PL do Ceará, Priscila Costa, foi sondada, mas venceu a avaliação que ela seria mais próxima de Michele Bolsonaro que do próprio candidato. O cientista político Fernando Schiller afirma que Alfredo Gaspar cumpre requisitos que são importantes para a campanha de Flávio. Teve um papel de grande destaque na CPI do INSS, isso projetou seu nome, ele pede um indiciamento, enfim, do Lulinha, isso tem um significado, e a partir dali, evidentemente, tem uma justificativa política. A definição por Gaspar também pacifica a direita em Alagoas. Fora da briga pelo Senado, o PL vai apoiar o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Faltando 10 dias para o prazo final de registro na Justiça Eleitoral, as principais chapas estão definidas. Lula reeditou a aliança de 2022 e fechou com Geraldo Alckmin do PSB para vice. Os outros candidatos vão com nomes dos próprios partidos. Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar, do PL, Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, do PSD, Renan Santos e Haroldo Medina, do Missão, e Romeu Zema e Eduardo Girão, do Novo. No QG eleitoral de Lula, o ex-chefe de gabinete do presidente não resistiu à pressão. Pediu para sair da coordenação da campanha do candidato à reeleição. Marco Aurélio Santana Ribeiro, mais conhecido como Marcola, recebeu R$249 mil da empresária Roberta Luxinger. Ela é amiga do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e tem ligações com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Marcola afirmou em nota que foi um empréstimo privado, já quitado. O caso causou constrangimento na campanha petista, por causa da proximidade de Lula e Marcola. Diante da possibilidade de um desgaste ainda maior na campanha, o assessor decidiu sair. Em entrevista hoje a um podcast, o candidato do PT não falou sobre o tema. Lula disse que essa será a última eleição da vida dele. Vou viver 120 anos, mas essa vai ser minha última eleição. Eu quero entregar o Brasil, sabe, soberanamente grande, bem formado, sabe,
e um país competitivo com qualquer outro país do mundo. Ronaldo Caiado, do PSD, participou em Goiânia da convenção que lançou Daniel Vilela, do MDB, como candidato à reeleição ao governo de Goiás. Renan Santos, do Missão, e Romeu Zema, do Novo, não tiveram agendas públicas. Quem já se manifestou a respeito da escolha de Flávio Bolsonaro como o cabeça de chapa e vice Alfredo Gaspar foi o irmão de Flávio. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro escreveu no Twitter a seguinte frase: com Alfredo Gaspar não compensará fazer impeachment de Flávio Bolsonaro. Porque aí quem assumiria seria o atual deputado federal do PL de Alagoas e que está longe de ser uma figura moderada como tentaram desde o início construir em torno de Flávio Bolsonaro. A busca por uma mulher para alcançar o voto feminino, a busca por um político moderado de centrão que acalmasse alguns setores da política em Brasília, foi por água abaixo. A dúvida é por falta de opção, porque o centrão pulou fora da campanha de Flávio, por opção mesmo, não, queremos alguém que reforce o discurso bolsonarista, ou por um acordo político com Arthur Lira, por algo que Flávio estivesse devendo, ou a família Bolsonaro estivesse devendo a ele quando presidente da Câmara, ou com a promessa de uma vez eleito senador. Só vamos saber os capítulos nos próximos meses. Ouvinte participa do nosso Manhã Bandeirantes 19971021493. Boa tarde. Deixa eu dar minha opinião a respeito desse assunto aí. Bom dia. Eu também acho o paulista ele não sabe votar. Vota no Tiririca em massa. Vota no filho do Bolsonaro. Esse tal de Eduardo Bolsonaro. Foi o cara mais... até hoje, o deputado mais que ganhou mais voto aí, entendeu? Onde é que esse cara tá? Largou tudo para ir lá para os Estados Unidos fazer bagunça? Me fala uma coisa. E aquele pessoal que votaram nele, como é que ficou? Ele não sabe. Depois reclama que lá no Nordeste o pessoal não sabe votar. E esse povo aqui também não sabe votar, rapaz. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Muito obrigado, Luiz Antônio, direto de São Carlos. O Adriano Vermelho escreve pra gente: quem diria, outra vez um dos mais antigos e sábios ditados caiu como uma luva na candidatura do PL. Quem muito escolhe acaba escolhido. E ainda temos que ouvir o presidente do partido dizer que ele estava escolhido há 6 meses. Isso é conversa, né? Por favor, não subestime nossa inteligência. Falam com orgulho em chapa pura. Bom, numa analogia simples, é como se alguém dissesse: vou fazer uma deliciosa caipirosca, mas não tem açúcar, não tem limão, não tem gelo, só tem vodka. Se fosse a popular cachaça, seria muito bom, mas só vodka pura fica difícil encarar. Lembrei, meu caro Heitor, do grupo Molejo com a música Brincadeira de Criança, quando o finado Anderson pergunta pro Andrezinho: é essa? Não. É essa? Não! Fazendo aqui a analogia com a escolha de Alfredo Gaspar para ser o seu vice. Bom dia aos mais pagodeiros jornalistas do interior, escreve o Adriano. Boa! Nisso acho que você acertou, viu? Pelo menos com este que você fala. Gosto também. Mais uma mensagem de áudio. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Agora o Flávio Bolsonaro arrumou o vice ideal para que o bolsonarismo gosta, hein? O vice ideal, suspeito de estupro de vulnerável. Esse é o vice ideal que o bolsonarismo gosta. Tanto Negrão. Última mensagem, ainda dá tempo aqui do ouvinte participar. Um ótimo dia, Heitor, Nath. Bom dia. Bom dia. Para mim, essa denúncia aí do Alfredo Gaspar aí, eu me recuso a acreditar que o Flávio não sabia disso, né? Então, aí eu tento tentar dar uma compreensão, achar aí uma lógica aí para que ele nomeasse. Eu não sei se a minha teoria aí, que eu mais ou menos aí consegui vislumbrar, se ela faz sentido. Vamos ver. Mas parece que, né, é no sentido assim de ter realmente impugnado essa candidatura dele de vice, para que isso, somado à questão da inteligência artificial, né, da aparição do pai dele e outras questões ali, reforçar ali aquela narrativa dele de vitimização e de perseguimento, de perseguição, né, para que os Estados Unidos aí cada vez mais aí acabe interferindo aí no pleito aqui do Brasil, né?
Não sei se pode ser exagero da minha parte, mas há um cálculo, às vezes, também na política, nas jogadas, né? Então, a gente tem que tentar aí vislumbrar tudo isso. Um abraço, Erivelton. Muito obrigado, Erivelton. É o famoso ir para o tudo ou nada, né? Para o all-in. Se não der na urna, tentar de alguma alternativa. É de se observar porque os movimentos políticos recentes do Brasil exigem a máxima atenção. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, o que é que tem no Band Mulher na edição desta quinta-feira? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais, então vai ter uma receita bem especial. Também vamos falar sobre orelha de abano. Muitas pessoas se incomodam com isso, então tem uma cirurgia, aí um procedimento minimamente invasivo. E também vamos falar sobre astrologia, 1h30 da tarde, eu espero você. Tem gente que cola com super bonder, é um perigo. Vamos fazer esse alerta aí no Band Mulher. Um grande abraço para você, amanhã estamos de volta às 10h30 da manhã. Até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. A melhor cobertura do futebol. Reportagem.